Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o nosso irmão Luciano, né, ali da nossa sede. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a vida do nosso irmão. Deus abençoe, né, os nossos colegas que já passaram por aqui esta semana, né, e a nossa irmã também, Juliane, que fez a leitura diária de ontem, quinta-feira. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nesta lição nós estaremos aprendendo na lição de número 8 sobre Josué, o sucessor de Moisés. Olha o tamanho da responsabilidade, meus irmãos. Josué substituiu a Moisés. E aqui nós encontramos que às vezes nós achamos assim, não tem quem consiga substituir, né, tal homem de Deus. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre capacita homens que querem verdadeiramente fazer a sua obra. Sabemos que Deus jamais vai ficar sem remanescentes na terra, sem homens e mulheres que falem a palavra do Senhor como ela verdadeiramente é. Nós tivemos aqui durante toda a semana os nossos irmãos e a nossa irmã falando, né, a respeito deste homem de Deus, deste varão valoroso, deste patriarca, né, a qual nós temos muito a aprender. E uma das coisas que nós mais podemos exaurir da vida, da história de Josué, é o respeito que ele tinha por Moisés, né? Era a honradez, ele honrava a Moisés. Ele era aquele tipo de liderado que tinha prazer, né, na sua liderança. Nós vamos ver que na segunda-feira o presbítero Samuel e vice-pastor ali na Ureni 3 falou a respeito de que ele não se apartava do meio da tenda, né? Aonde Moisés estava, Josué estava com Moisés. Eu, esses dias, até comentava com meu irmão, o presbítero Alisson, a respeito do pastor Aldair e o pastor William. Aonde você vê um, você pode olhar que o outro está por perto, né? E nós vimos aqui que Josué era assim, né? Aonde Moisés estava, Josué estava com Moisés também. E a gente olha aonde o pastor Aldair está, raramente o pastor William não vai estar. Nós vimos esta comunhão, nós enxergamos, nós podemos ver esta comunhão entre os nossos pastores presidentes, e isso é muito bom, né? Porque para aqueles que estão atentos, né, já aprende até com essas, eu vou usar uma expressão, mas não é menosprezando, não diminuindo nesta comunhão, mas nós iremos olhando, né, nós poderemos aprender. Às vezes você olha assim, é uma coisa pequena, onde vê um, vê outro, não. Mas isso, se nós trazermos para nossas vidas, pode nos ensinar muitas lições. Na terça-feira, o evangelista Gaspar falou a respeito de que da peleja, né, que Josué teve contra os amalequitas, e que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando abaixava, Israel perdia. Aqui nós vimos a cobertura que a verdadeira liderança ela traz para os seus liderados. Eu tenho certeza que muitas das vitórias que nós obtemos aqui na congregação de Luzimangues não é por oração nossa, não é por oração local, mas é oração de madrugada que o nosso pastor presidente está lá no combinado intercedendo por nós aqui e o Senhor concedendo vitória para nós aqui. Isto é um princípio bíblico, porque Josué ele tinha capacidade, era um varão de guerra, mas eles estavam perdendo com todo o povo de Israel, mas através da intercessão de Moisés, ele prevaleceu com seu exército. O povo de Deus prevaleceu. Então tem lutas, tem batalhas que nós travaremos aqui em Nuzimangues que somente a intercessão do nosso pastor presidente vai fazer com que nós passemos por ela. Aí às vezes alguém vai olhar e vai falar assim: isso aí é muita. Isso não tem nada a ver. Não tem sim, meus irmãos. Porque nós que estamos na frente que estamos na liderança, quando nós não intercedemos pelos nossos liderados, nós cometemos um pecado diante de Deus. Samuel vai falar a esse respeito quando vai indagar para ele. E aí, como é que é? Você vai fazer o que? Ele fala: longe de mim, pecar contra o Senhor meu Deus, deixando de orar por vós. Então, a liderança que deixa de orar pelos liderados, ele está pecando contra Deus.
E eu tenho certeza, eu tenho isso na minha alma. Muitas vitórias que nós alcançamos aqui é porque o braço do nosso pastor presidente, aquele que Deus colocou à frente desta obra, está estendido em nosso favor. E o evangelista Gaspar até falou a esse respeito, né, que a liderança está com o nosso pastor presidente. A liderança está com o pastor Aldair, um homem que Deus colocou. O evangelista Gaspar ainda usou essa expressão, né, que é um homem que Deus colocou, um homem de Deus. Então que nós entendamos isso e possamos honrar o homem de Deus. Na quarta-feira, o auxiliar, o nosso irmão Anderson falou que ele era cheio do espírito de sabedoria. Para nós podermos vencer as lutas, nós devemos ter sabedoria. Saber quando falar, saber quando calar, termos esta compreensão, este senso, esta sabedoria de que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem fala por nós. Nós vamos ver daqui a pouco que vai dizer que é Deus que pelejava por Israel, pelo exército de Israel. E a nossa irmã Juliane, na quinta-feira, falou a respeito de que Deus fala com Josué. Depois que Josué ele honra Moisés e está sempre ali com Moisés, vai ter a transição. O cajado vai passar da mão de Moisés para Josué. Josué vai ficar à frente da liderança do povo de Israel. E Deus vai falar com ele, vai falar: olha, Josué, você tem que andar na minha presença e você não pode se apartar da minha palavra, ou seja, do livro da lei, nos nossos dias de hoje, da Bíblia Sagrada. Você deve meditar nela de dia e de noite, para que seus dias vá bem. Meus irmãos, para nós podermos ir bem, nós devemos meditar na palavra do Senhor. Nós devemos estar sempre com este senso de responsabilidade de estar examinando a palavra do Senhor, o seu texto, o seu contexto, porque só aquela leitura isolada, leitura de texto sem contexto, acaba abrindo um pretexto para muitas vezes você até estar propagando uma heresia. Então nós temos que examinar. A Bíblia não fala para nós lermos. Ler, não, a Bíblia fala para nós examinarmos as Escrituras. Examinar requer paciência, examinar requer tempo, examinar requer muitas vezes você deixar o seu aparelho de celular para o lado. Isso é examinar. Então Deus fala com Josué. E hoje aqui na sexta-feira, a leitura diária de sexta-feira, depois de tudo isso que passou, que Josué passou, nós vemos que ele vai travar algumas batalhas contra os inimigos não só do povo de Israel, mas também inimigos de Deus. Porque hoje nós travamos batalha não só contra inimigos da igreja de Deus, da noiva do Cordeiro, mas também que eles são inimigos do próprio Deus. A Bíblia diz assim no capítulo 10, o versículo 12 a 14, está escrito: Então Josué falou ou orou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou. Né? O sol falou: não, hoje eu não estou com pressa de pôr, não. Hoje, aquele que me criou, né, lá no início, na criação, ele me deu uma ordem aqui. Né? Teve um crente ali que orou, um crente está na luta ali, na peleja, e teve um crente que orou. E o Deus que me fez, isso aqui o sol falando, o Deus que me fez, ele disse que não é para me por agora não. Então, a Bíblia está dizendo, e o sol não se apressou. Ele falou: não, hoje eu não estou com pressa, eu não estou com pressa de pôr, não. Hoje eu só tive hora para nascer, mas para esconder, para se pôr, hoje não. Eu não estou com pressa. Por que, sol? Porque o que me criou disse que é para me deter. Ouvi uma oração aí, teve uma oração, tem um crente lá que está passando por luta e orou ao Deus que me criou, né? Ao Jeová Rafá, e ele falou que não é para mim ter pressa, porque o povo dele está pelejando e o dia precisa ser um pouco maior. Olha que maravilha! Porque a Bíblia vai dizer isso, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, né? Deus chama as estrelas pelos nomes, os raios, e eles se apresentam
diante do Senhor. Olha, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Então nós vimos aqui que Deus, ele para dar vitória ao seu povo, né? E aqui vai dizer, não houve dia tão grande como aquele. Josué estava passando por uma luta, ele orou e Deus deu a vitória. Ore, meu irmão, e a vitória será tua em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que o Senhor possa continuar te dando força, pastor, vigor e saúde. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os vice-pastores. Que Deus abençoe os professores, os alunos, que dê uma excelente aula a todos, que possamos exaurir ao máximo, né, o que essas lições têm para nos oferecer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Que se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.